Olá pessoal, Kut Indica na área, e o vídeo de hoje faz parte do especial A Rússia da Copa, que você pode acompanhar aqui no canal e também na plataforma, que já tem vários textos. E a nossa indicação de hoje vai para um livro super presente que eu ganhei. Bada bum, pow. Um livro do escritor russo Anton Chekhov, que você já pode entrar na plataforma e ver um perfil que nós fizemos sobre ele. No texto lá a gente faz uma biografia ali, falando como era o método de produção dele, as inovações que ele proporcionou para a literatura russa, já que ele virou um dos grandes escritores da literatura universal. Ele era reconhecido como o mestre dos contos, dos textos curtos, e também ele foi um grande dramaturgo aí que fez inovações no teatro da Rússia que depois foram adotados por várias companhias no mundo, inclusive com uma série de encenações aqui no Brasil. Mas no livro de hoje a gente vai falar sobre uma publicação que foi feita pela Kozak Naif, O Assassinato e Outras Histórias, que é uma compilação de 6 contos longos, tá? São textinhos um pouco maiores do que os contos habituais, com tradução do Rubens Figueiredo, que é um grande tradutor de literatura russa aqui no Brasil. No livro estão então 6 contos que não eram tão conhecidos aqui do público brasileiro, né? A Kozak Naif compilou alguns textos que não tinham edição aqui no Brasil ou que tinham uma edição muito antiga, que são Professor de Letras, O Assassinato, Os Mujiks, Ionit, Em Serviço e No Fundo do Barranco. E na edição também há algumas cartas que o Chekhov escrevia para outros escritores, lá para a galerinha da patota dele. Olha as patotinhas! Olha ela aí nas patotinhas! Nesse livro você pode acompanhar a última fase da carreira do autor. E o que ele tem de marca principal é que, ao contrário dos companheiros escritores da época, ele narrava mais fatos do cotidiano russo. Lembrando que a Rússia ainda era um país que estava passando por uma industrialização no final do século XIX, que é quando ele começa a escrever com bastante volume, mas ainda era um país atrasado, com uma série de problemas. Tem esses mujiks, que são os campesinos, uma população muito pobre e dispersa dos principais polos que eram Moscou e São Petersburgo. E ao contrário dos outros escritores, ele foge das grandes brigas ideológicas, discussões políticas. Se eu fosse político, eu ia criar um projeto de lei pra ser preso gente que come pizza de garfo e faca, gente que coloca o arroz por cima do feijão e gente que fala zap zap. Eu tenho ódio! Ele é meio que uma antítese do tempo dele. Toda a reflexão que ele faz são com pessoas comuns. Assim como eu, uma pessoa comum, filho de Deus. Funcionários públicos, pessoas que trabalham em hospitais, pequenos comerciantes, gente que sofre misérias e horrores. Lembrando que, além de escritor, o Chekhov era médico, então a profissão dele, principal durante um tempo, depois ele virou só escritor de ofício, de médico, proporcionou que ele tomasse contato com uma série de pessoas, também ressaltando que a Rússia é um país gigantesco. Ele fez algumas viagens pela Rússia e ele conheceu diversos tipos de pessoas, com os diversos tipos de sofrimento, que é o que ele trata nos contos e nas peças. E especificamente neste livro, nos 6 contos que nós falamos, ele narra muito bem esse cotidiano, como é que acontece, como é que eram as pessoas, o que elas faziam, o que no começo causou muita estranheza, mas depois foi tão bem aceito que ele virou um dos grandes escritores russos, premiados, e que acabou tendo uma amplitude universal, o alcance dos livros dele. Muitos dos textos que o Chekhov fazia, inclusive os contos, eles têm uma questão de terem um final aberto. E isso era uma outra característica dele. Ele gostava de deixar para que o leitor colocasse o que ele chama de questões subjetivas no texto. O texto, além de narrar coisas cotidianas, ele era muito objetivo e ele não fazia muitas firulas poéticas. Quando ele deixava um final aberto, é para que o leitor ele próprio tirasse as suas conclusões acerca do que ele estava querendo dizer. Então é uma leitura agradável, claro que você tem que colocar no contexto da Rússia da época, mas muitos contos são atuais, porque a gente pode, ainda mais no Brasil que tem algumas semelhanças,
com as questões geográficas da Rússia, de pobreza e tal, você pode fazer alguns paralelos que são muito interessantes. Então a nossa dica vai para este livro. Lembrando que a Kozak Naif não existe mais, mas você pode encontrar esta edição aí procurando em alguns sites de vendas de livros, sebos virtuais. E eu não sei se tem uma outra edição específica de O Assassinato e Outras Histórias, mas há livros de compilação de conto, talvez tenham alguns dos 6 textos juntos a ele, tá? Então é uma leitura bem legal, é um presentão que eu ganhei, gente, vocês não imaginam. E fica atento aí, não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações, porque a gente vai continuar ainda com essa série, vai falar sobre muitas outras coisas legais da cultura e da história russa. Um abraço e até a próxima!